Amigas e amigos que me ouvem, uma boa tarde, um bom calor para vocês. Nós vamos continuar dando prosseguimento à nossa exposição sobre Gaston d'Aberville, que, como vimos desde o nosso vídeo passado, foi mandado para a prisão aqui na Guiana Francesa, absolutamente inocente, sem nenhum crime praticado. E aquilo amargou a que é considerada a mais horrenda prisão do planeta. Era considerada. Ele amargou 14 anos de cativeiro. Mas esta prisão tem duas histórias que eu vou me permitir colocar aqui com vocês para ilustrar o nosso trabalho a respeito de Gaston d'Aberville. Nós vamos falar aqui de um personagem francês que aqui também esteve nesta prisão, absolutamente inocente, era um militar muito respeitado nas Forças Armadas Francesas, era de origem judia. O nome dele era Alfred Dreyfus, como falam os franceses, capitão Alfredo Dreyfus. Ele foi condenado, apesar da folha corrida que ele tinha no exército francês, absolutamente impecável. Ele foi condenado por haver matado uma pessoa. E a prova que a justiça francesa, o tribunal francês usou, é que ele era muito parecido com o assassino. Portanto, ele era o assassino. E condenou o pobre capitão. E para cá ele veio. Ficou aí uma temporada, até que o verdadeiro assassino apareceu lá na França e de livre e espontânea vontade confessou o crime. Aí mandaram buscar o capitão Dreyfus de volta. Então. Esta é uma história. Este é um acontecimento. Lamentável, um erro clamoroso da justiça francesa, o mesmo que ela cometeu contra o nosso Gaston. Mas por aqui também passou um cidadão francês. E para cá ele veio por quê? Ele veio porque na França já não tinha mais prisão que o detivesse. Ele escapava de todas elas. Era um especialista em fuga. Eu me refiro ao cidadão chamado René Bebenois. Era intelectual, falava 4 idiomas, autor de 2 livros. E como as prisões da França não tinham mais condições de oferecer segurança, que ele conseguia fugir de todas, o único recurso que tinha para o Bebenois seria aqui na Guiana, na Ilha do Diabo, famoso, tristemente famoso, presídio aqui existente, e que funcionou por cerca de 100 anos aí, mandando prisioneiros da França para cá. Todo aquele que era condenado lá à prisão perpétua imediatamente vinha para cá. E Bebenois veio. Era a única maneira de segurar na prisão. Porque aqui na Guiana não tinha como fugir. Uma ilha cercada por água, e só água. Em volta da ilha era reconhecidamente um verdadeiro ninho de tubarões. Tanto assim que os cadáveres dos prisioneiros que morriam lá na Ilha do Diabo, na prisão, normalmente os cadáveres eram jogados no mar para os tubarões. Talvez até por isso, não sei, os tubarões acostumaram. Viviam ali em volta daquela ilha. Era inexpugnável. Do outro lado, penhasco muito alto. O mar lá embaixo, encarpelado, batendo naqueles rochedos. Não tinha condição. Quem porventura ali caísse estava condenado a uma morte horrível. De sorte que ele veio para cá. Daqui não conseguiria fugir. Mas ele fugiu. Fugiu e ainda levou, parece que 7 ou 8 companheiros com ele. E ele, até interessante, ele veio e depois de peripécia, alguns dos companheiros que vieram com ele, um foi para a Venezuela, preferiu ficar lá, e ele veio com os outros aqui para o Brasil. E o certo é que a França nunca mais o recapturou. Ele acabou desencarnando aqui em Roraima, e ele desencarnou no ano de 1978, aos 73 anos de idade. Foi sepultado na Vila Surumu, que hoje pertence até a uma área indígena, né? Hoje é uma área indígena. O corpo dele está sepultado lá. Autoridades brasileiras
peritos da Polícia Federal examinaram, levantaram todos os dados e realmente verificaram que se tratava de Bebê Noir. Mas Bebê Noir ficou conhecido, na verdade, por um pseudônimo. Ele tinha gravado aqui no peito uma borboleta, já desde lá de Paris, tinha gravado uma borboleta. Quando ele chegou no presídio, o nome dele, como acontecia, foi esquecido. Ele passou a ser tratado lá pelos companheiros de presídio como Papillon. Papillon em francês quer dizer borboleta. Então ele adotou praticamente o nome de Papillon. E, como eu dizia, era um intelectual, um escritor, escreveu 2 livros, inclusive um parece que autobiográfico. O certo é que, baseado na obra dele, Hollywood fez um filme, ficou famoso na época, chamado exatamente Papillon. Tá aí no cinema, para quem, na internet, aliás, para quem desejar maior conhecimento, aí o filme Papillon. É a vida de Bebê Noir. Então, meus amigos, eu quis fazer esse introito para voltar ao nosso Gaston da Belleville. Gaston, como eu dizia já desde o vídeo passado, Gaston foi encarcerado aqui, na Ilha do Diabo, absolutamente inocente, tal como foi também o Capitão Dreyfus, absolutamente inocente. Pois bem, mas inocente, com erro do Poder Judiciário francês, vamos levar avante nossa história. Gaston, depois de muito tempo, ele terminou por desenvolver, dado aquele livro que o antigo professor dele o presenteou aqui na Ilha do Diabo, mandou para ele, lá da França, o volume de um livro recém-publicado pelo antigo professor, por seu antigo professor, denominado Le Livre des Esprits, o Livro dos Espíritos. E o antigo professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, assinou o livro com o pseudônimo de Allan Kardec, porque o livro não era a autoria dele. E ele não achou justo colocar o nome dele, sendo que quem era o autor do livro? Os espíritos. Então ele adotou o Livro dos Espíritos e inventou lá um Allan Kardec. E assim ficou. Gaston recebeu um volume aqui na Ilha do Diabo. O padre René recebeu outro. O padre René era o capelão lá do presídio. Uma alma boníssima que ajudou a todos quantos ali se encontravam naquelas masmorras. O padre René tinha sempre uma palavra de carinho, de atenção para com aqueles condenados. Era realmente uma alma espetacular. O padre René de Robin, nós o tratamos como padre de Robin, na verdade é René de Robin. O padre René de Robin também recebeu um volume do livro de Kardec, mandado pelo próprio Kardec, que o admirava, o conhecia seu trabalho, conhecia a sua capacidade. Ele também, padre René de Robin, era um filósofo, como eu dizia, tal como o professor Denisard. E então ele, de Robin, se dedicou também a ler com muito interesse aquele livro, tal como Gaston, que se debruçou em cima daquele livro. E ele, um guarda lá da prisão, Manuel Felício, né, que era até de origem brasileira, mas era um cidadão guianês. Essas três pessoas, se dedicaram nas horas de liberdade para os detentos, que era domingo à tarde. Eles se reuniam, como eu dizia já e repito, numa cabanazinha que tinha no alto do penhasco. Eles se reuniam para estudar os conceitos do Livro dos Espíritos, os conceitos do professor Hippolyte. E fizeram daquilo praticamente uma religião, no sentido mais amplo da palavra. E, com o tempo, desenvolver em si mesmo uma capacidade mediúnica. E através do padre de Robin, que se tornou um médium psicofônico de grande valor, recebiam mensagens de entidades já desencarnadas, as quais traziam informações que não tinham como ser desconsideradas, porque não era do conhecimento público. Pois bem, meus amigos, vocês se lembram do motivo pelo qual a justiça francesa condenou Gaston de ter assassinado seu grande amigo, na verdade, um verdadeiro irmão, que era o Georges de Franceville, Marquês de Soissons. Ele não assassinou Georges, ele adorava Georges e Georges a ele.
eram mais do que amigos, eram como se fossem dois irmãos. Na verdade, a encarnação passada na Itália foram irmãos, mas isso é um assunto que nós não vamos adentrar. Pois bem, mas o certo é que a justiça francesa o condenou por essa morte, que foi um acidente, mas Gaston pagou o preço. Pois bem, depois de um certo tempo na prisão e com o desenvolvimento da capacidade mediúnica de cada um deles, Gaston teve 2 ou 3 vezes, ele sonhou com Soissons. Dizia para ele que ele tem paciência, que aquela prisão para ele representou também um ganho em termos de conhecimento, até mesmo de crescimento espiritual, porque a liberdade dele estava chegando. Mas daí ele pensava, mas liberdade como? Se de um lado é tubarões, do outro lado penhascos, além do pântano, que era povoado por toda sorte de animais, rastreiros, peçonhentos. Então realmente Gaston não sabia, não via como fugir dali. Não tinha. E quando Soissons falava para ele, a sua liberdade está chegando, a sua libertação está se aproximando, ele não via como, não via, não. Mas enfim, ele teve umas 2 ou 3 vezes esse sonho e ele acordava com a nítida impressão de uma conversa com Soissons. Ele acordava com essa nítida impressão. E comunicava para o de Robin, o padre, o capelão, assim como também para Manuel Felício, que apesar de ser guarda da prisão, mas já tinha por ele uma proximidade, já tinha por ele uma consideração tão grande, quase de irmãos. E sabia uma pessoa inocente do crime pelo qual ele foi condenado, sabia uma pessoa de ótimo coração, de bom procedimento, em função de anos e anos tratando com ele lá na prisão. Então, Manuel Felício tinha um filho que morava ali também na Ilha do Diabo, e este rapaz também passou a participar das reuniões mediúnicas e acabou também tomando conhecimento profundo do Livro dos Espíritos, dos ensinamentos contidos naquele livro, que para eles 4 era uma verdadeira Bíblia, era um verdadeiro companheiro, trazia a resposta para aquelas situações, às vezes, as mais difíceis. De Robin, Manuel Felício, principalmente Manuel Felício, que tinha um certo conhecimento de navegação, praticamente nasceu e viveu ali navegando. E então aconteceu que um veleiro brasileiro tem um defeito no mastro, num dos seus mastros, né? E veio até Caiena. Ele estava próximo, eram 2 irmãos pescadores que estavam pescando naquela região entre a Guiana e as costas brasileiras. Então, estava próximo da Guiana. Aí trouxeram o barco até Caiena para poder consertar o mastro. O padre Robin estava sempre ali entre a ilha e Caiena, a cidade, e ele ficou sabendo da situação do barco, da projeção do conserto, dia e hora, provavelmente estaria pronto o barco, e voltou depressa à Ilha do Diabo. Chamou o Gaston, chamou o Felício, Manuel Felício, e colocou para eles. E o menino do Manuel Felício também apareceu lá com uma canoa, um bote. E os 3 traçaram todo o plano. Gaston, você vai fugir neste bote. Dentro de 2 horas, o veleiro sai do porto de Caiena. Então você tem que sair agora. Você tem que ganhar o mar agora e tem que remar com todas as forças que Deus lhe concedeu. E você vai sair pelo outro lado da ilha, onde não será visto o seu bote, não será visto nem da prisão e nem lá do continente Caiena. Desse outro lado aqui, você estará livre de ser observado. E você vai seguir para alto mar e vai contornar a ilha para cruzar com o barco que dentro de 2 horas sairá de Caiena. O roteiro do barco era conhecido, uma linha reta até Belém do Pará. Você tem que cruzar
essa linha. Se não der para você cruzar, você tem que alcançar o barco ou estar à frente do barco. Mas é importante que faça isso imediatamente. E assim foi feito. Gaston entrou no bote. Como nós sabemos, ele tinha uma certa resistência física e trabalhando ali naqueles trabalhos forçados, praticamente de domingo a domingo, né, praticamente. Ele então tinha resistência, mas era um mar aberto. Numa canoa em mar aberto, a coisa não fica fácil. Mas Gaston pediu ajuda aos céus e com certeza obteve essa ajuda de entidades espirituais que o sabia inocente daquele crime pelo qual ele ali estava. Então Gaston colocou toda a sua força, toda a sua vontade. E remou, meus amigos, e remou. Quando as forças parece que o abandonavam, ele fazia por onde readquiri-las, sabe Deus como. O certo é que ele conseguiu ganhar o alto mar. Fez o contorno que o Manuel Felício havia traçado para ele. E eis que, depois de muitas horas de um trabalho intenso, de remar intensamente contra aquelas ondas, aquele mar bravio, não esqueçamos que era praticamente mar aberto. O continente brasileiro estava lá à distância. Caiena tinha ficado também. A Ilha do Diabo tinha ficado também à distância. E Gaston remando como nunca. Então, horas depois, ele divisa à sua frente o barco. O veleiro mas estava à sua frente. E ele desesperadamente remou com mais força, com mais vontade, com mais desespero, tentando alcançar o barco, fazendo sinal, gritando, até que o pequeno bote dele, não suportou o choque das ondas, não suportou a carga de remo que vinha observando e se desintegrou, já quase alcançando o barco. Já quase alcançando o veleiro à sua frente. O botezinho não aguentou um dos empuxos da onda e se desintegrou. Gaston então ficou preso a uma tábua e gritando, e sem forças mais. Ele já não tinha forças mais. Mas a mão de Deus o ajudou. E um dos rapazes do veleiro viu e gritou para ele, acenou, deu o sinal. Bom, ele já estava próximo, bem próximo do veleiro. Agarrado a uma tábua. E eles jogaram para ele uma corda e ele se agarrou desesperadamente a essa corda. E eles o içaram para dentro. Assim que ele pisou o tombadilho, ele caiu praticamente desmaiado. Deram para ele água, que ele tomou sofregamente. Aí deixaram ele repousar no tombadilho. Eles compreenderam que devia ser um fugitivo da Ilha do Diabo, mas não comentaram. E o barco continuou a viagem e chegou a Belém do Pará. Nosso Gaston estava livre daquela prisão horrível, horrenda, desumana que a França havia implantado ali há muitos anos e que duraria um século, até que o governo francês a desativasse, em função, basicamente, daquilo que nós falamos no início. O Papillon, como dizia, era um intelectual, escreveu 2 livros. Um deles foi transformado num filme por Hollywood, estrelado por Steve McQueen e Dustin Hoffman, chamado Papillon. Quem interessar, está aí na internet o filme chamado Papillon. Retrata isso que nós, em rápidas palavras, acabamos de falar. O nosso Gaston ficou ali pelo Belém do Pará, trabalhando. Esses 2 irmãos, eu acho que o ajudaram muito. Arrumaram para ele ali, certamente, uma colocação, um emprego. Ele lavava lá o piso de casa, tal, coisa. Mas ele não queria ficar em Belém. Era de frente a Guiana. O nível de recordação era muito grande. Então o destino dele, que ele queria mesmo, era o Rio de Janeiro. E ele ficou ali pelo Belém do Pará, pegava uma casa para limpar, um pátio, uma coisa qualquer, ganhou um dinheirinho. E um belo dia ele conseguiu embarcar num veleiro que ia descer do Belém para o Rio. E ele seguiu. Sobre isso, meus amigos, nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Desejo a vocês todos uma boa tarde. Muito obrigado.